Há igrejas que não apenas toleram o pecado, elas o celebram. E fazem isso em nome de um amor que já não é mais o amor de Deus, mas uma caricatura emocional que serve para justificar tudo e transformar a santidade em algo ultrapassado. Essa igreja não repreende, ela abraça o erro. Ela não confronta, ela acomoda. Ela não denuncia, ela mascara. A consequência é um povo que já não sabe mais o que é certo ou errado, porque a verdade foi silenciada e o pecado promovido e como liberdade. Quando Isaías disse, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão, Isaías 5:20, ele estava descrevendo exatamente esse espírito, um tempo em que tudo é invertido, distorcido, relativizado. E o mais grave é que isso está acontecendo dentro de lugares que se dizem templos do Senhor. Palcos onde o pecado não apenas é ignorado, ele é protegido, defendido, até mesmo exaltado, como se fosse virtude. São igrejas onde o púlpito já não fala mais sobre cruz, renúncia, arrependimento, transformação. Onde inferno é uma palavra banida porque assusta. Onde santidade é vista como legalismo, onde as mensagens são moldadas para agradar o público e não para agradar a Deus. Nessas igrejas, o foco é manter o auditório cheio e para isso é preciso tornar tudo leve, tolerável, aceitável. O problema é que o evangelho não foi feito para ser confortável. Ele foi feito para salvar. E para salvar, ele precisa primeiro confrontar. Um dos maiores enganos do nosso tempo é imaginar que amar alguém é nunca dizer a verdade que fere. Mas Jesus amava e confrontava. Ele curava, mas também dizia, vai e não peques mais. O amor de Cristo jamais foi conivente com o pecado. Ele não ignorava o abismo onde a pessoa estava. Ele oferecia um caminho de saída. Mas hoje, essas igrejas modernas oferecem conforto dentro do abismo. Elas colocam almofadas no fundo um poço, acendem luzes coloridas ali dentro e dizem, está tudo bem, Deus te ama exatamente assim. O problema é que o Evangelho de Cristo diz o contrário. Deus ama tanto que ele se recusa a deixar o ser humano do jeito que está. A história de Eli, o sacerdote, é um retrato perfeito do que acontece quando o pecado é tolerado dentro da casa de Deus. Eli sabia que seus filhos estavam profanando o sacerdócio, cometendo pecados graves diante do Senhor. Ele sabia, mas não os repreendeu como deveria. Não tomou posição, não exerceu autoridade, foi passivo, omisso, permissivo. E o juízo caiu sobre ele e sobre sua casa. Deus o confronta em 1 Samuel 2:29, dizendo, honras a teus filhos mais do que a mim. Esse é o retrato da liderança que ama mais a aprovação humana do que a obediência ao Senhor. Ele permitiu o pecado no altar e Deus retirou sua mão. Quantas igrejas hoje estão vivendo a mesma coisa? Preferem agradar seus líderes, manter a membresia fiel e não incomodar ninguém, do que pregar o evangelho como ele realmente é, espada de dois gumes, que corta, separa, expõe, transforma. O que elas não percebem é que esse tipo de omissão é uma traição à verdade. E onde não há verdade, não há salvação. A igreja que não confronta o pecado está preparando seus membros para o inferno. Com palavras doces, com abraços, quentes, com louvores animados e com discursos empáticos. Mas Deus não se impressiona com isso. O céu não se comove com palmas e frases bonitas. O céu se move diante de corações quebrantados, de vidas rendidas, de pecados confessados e abandonados. Negar a existência do inferno não muda sua realidade. O diabo quer exatamente isso, que as igrejas parem de falar sobre condenação eterna, que o povo se esqueça do juízo, que o pecado seja camuflado, porque enquanto isso acontece, mais e mais almas
vão caminhando tranquilamente para a perdição, achando que estão em paz com Deus porque ouviram uma mensagem positiva no domingo. Jesus falou sobre o inferno mais do que qualquer outro personagem bíblico. Ele descreveu como um lugar de choro e ranger de dentes. Ele falou da separação eterna. Ele usou palavras duras para alertar. Ele nunca suavizou a verdade, porque ele sabia o preço do pecado, sabia o que estava em jogo, sabia que falar a verdade era o maior ato de amor que alguém podia realizar. E se Jesus, sendo o próprio amor encarnado, nunca acobertou o pecado, que direito temos nós de fazer isso em seu nome? A igreja que diz, Deus ama todos do jeito que são, está dizendo meia verdade. Sim, Deus ama todos, mas Ele não salva ninguém para continuar no pecado. Ele salva do pecado. Ele nos chama a sermos novas criaturas. Ele exige mudança. Ele exige entrega. Ele exige santidade. Não uma santidade fabricada, religiosa, mas uma vida separada, consagrada, rendida à sua palavra. É por isso que a verdadeira igreja não se cala. Ela prega a cruz. Ela prega o sangue. Ela prega o arrependimento. Ela não negocia a verdade para ganhar aplausos. Ela prefere perder membros do que trair a Bíblia. Ela não adocica a condenação. Ela a alerta. Ela denuncia. Ela intercede. Porque ela sabe que o céu e o inferno são reais e que toda alma está a caminho de um dos dois destinos. A omissão, nesse caso, é um crime espiritual. Há líderes hoje que têm medo de perder popularidade, então escolhem o caminho da neutralidade. Mas neutralidade diante do pecado é cumplicidade. Quando a igreja se cala, o mundo grita mais alto. Quando a luz se esconde, a escuridão avança. Quando a verdade é sufocada, a mentira se transforma em doutrina. E o povo de Deus sofre por não conhecer a verdade que liberta. Por isso, quem ama a Deus precisa rejeitar esse tipo de igreja. Não por orgulho, não por julgamento pessoal, mas por temor, porque permanecer num ambiente onde o pecado é aplaudido é caminhar com os olhos fechados rumo a um abismo. Deus chama o seu povo à separação, à vigilância, à fidelidade. Ele chama homens e mulheres que não se dobram à cultura do mundo, que não vendem a mensagem, que não apagam a chama da santidade. É melhor estar em um lugar simples, pequeno, esquecido pelos homens, mas onde a verdade reina e a santidade é buscada, do que estar em um templo grande, famoso, respeitado, mas onde o inferno foi silenciado e o pecado é promovido como estilo de vida. A alma é eterna e não vale a pena vendê-la por uma sensação de aceitação momentânea. É tempo de examinar, de fugir das igrejas que negam a cruz, que ocultam o juízo, que escondem a gravidade do pecado. É tempo de clamar por discernimento e buscar com todo o coração a santidade que agrada ao Senhor, porque no fim, a única igreja que será arrebatada é a igreja santa, remida, fiel. Aquela que não celebrou o pecado, mas chorou por ele, lutou contra ele e venceu pelo sangue do Cordeiro. Por que muitos ainda frequentam essas igrejas? O engano dos últimos dias. É preciso compreender que o maior perigo espiritual do nosso tempo não é o pecado escancarado, mas o engano travestido de fé, a mentira com aparência de verdade, o erro vestido de piedade. Multidões continuam frequentando igrejas que negam a cruz, rejeitam a santidade e abafam a verdade porque foram seduzidas por um tipo de espiritualidade que oferece conforto sem confronto, promessas sem transformação e um Deus moldado à imagem de seus próprios desejos. E o mais assustador é que essas pessoas acreditam sinceramente que estão no caminho certo. Jesus já havia alertado com clareza sobre esse fenômeno. Em Mateus 7, 21, 23, ele declarou: "Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus,
mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus.